Olá, rapaziada, mais uma vez, mais um Ultra Leve, levantando voo, trazendo sempre um convidado ultra especial. E hoje, com certeza, você vai tirar muitas dúvidas sobre esse tema que a gente vai trazer aqui no nosso podcast, que é a relação do nosso comércio com o nosso consumidor. Solta a vinheta aí e vamos bater esse papo legal. É hora de receber mais um convidado ultra especial. Tem conversa boa, curiosidades, particularidades e muita opinião sobre tudo que rola na nossa cidade. Apertem os cintos porque o Ultra Leve está pronto para decolar com mais um passageiro ultra legal. O nosso convidado hoje é o diretor do PROCON em Santos Dumont, Dr. Humberto Palmieri. Humberto Bretas Palmieri. Humberto, muito obrigado pela sua presença, tá? E seja bem-vindo à nossa casa. Marcos, um grande prazer meu, né, de estar aqui, contribuindo, né, falando sobre o direito do consumidor, sobre o PROCON. Prazer, cumprimento a audiência do Ultraleve, a audiência do Portal 14 Bis, né, que tem nos apoiado muito sempre, desde o início da nossa gestão à frente do PROCON. Então, um prazer imenso estar aqui. Estou à sua disposição para a gente conversar, bater um papo e falar sobre o direito do consumidor, né, e sobre como está essa situação do PROCON Santos Dumont na relação com o consumidor da nossa cidade. Estou à disposição, é um imenso prazer estar aqui. É um tema que desperta muito interesse das pessoas, né? Porque hoje em dia, né, a gente vê tantos escândalos, tantos golpes, o tempo todo atrás desse famigerado dinheiro, né? As pessoas passam por cima de tudo e não quer nem saber. A primeira pergunta que eu te faço é saber como é que está essa relação entre o nosso comércio e a nossa sociedade. Em relação, Marcos, é muito bom porque hoje a gente tem todo tipo, né, de coisas, de golpe, cada vez mais sofisticados, mas a relação do comércio, né, de Santos Dumont com o consumidor e reflete isso na demanda do PROCON é muito boa. Nós temos uma boa relação, o comércio em geral, claro, tem uma exceção ou outra, mas em geral o comércio da cidade age corretamente, respeita o direito do consumidor, e quando acontece algum problema a gente consegue ter um contato rápido, direto. Eu faço contato direto com os comerciantes da cidade e geralmente, em 99% dos casos, eles resolvem a demanda muito rapidamente. Então não é o nosso maior problema lá, pelo contrário, tem agido muito bem. Já tive conversa com a associação comercial, né? E assim, o comércio Santos Dumont respeita bastante o direito do consumidor. Tem exceção como toda a regra. Em regra geral, nós não temos nenhum problema com o comércio Santos Dumont até esse momento, nesses 4 meses da minha gestão à frente do PROCON. Aqui, Humberto, é uma pergunta que eu sempre também tive essa dúvida. Até onde uma situação, uma queixa é caso de PROCON ou é caso de polícia? Ou os dois casos ao mesmo tempo? Isso é uma pergunta muito importante, porque às vezes o próprio consumidor fica na dúvida, né? Quando é uma relação de consumo só, por exemplo, o consumidor comprou um produto, e esse produto apresentou defeito, ou esse produto não foi entregue, alguma coisa, é caso do PROCON, para o PROCON intimar, né? A empresa, se não resolver, vai ter que levar para a justiça, mas o PROCON fazer a intimação e tal. Quando tem, por exemplo, questão que hoje tem muito, que é os golpes virtuais, né, tem golpe de tudo, golpe do IPVA falso, golpe golpe do PVA falso, golpe de boleto bancário falso, golpe, toda sorte de golpes, e cada vez mais golpe do Pix, todo tempo. Aí é caso de polícia. É bom passar pelo PROCON também, mas é caso de se fazer boletim de ocorrência, né? E a polícia civil também investigar. Então, hoje acontece muito isso. Nós estamos com muito golpe virtual, mas é muito mesmo. Todo dia caso novo no PROCON, de todos os tipos que você imaginar de golpe está acontecendo. Hoje é a principal preocupação minha, e que está lesando o consumidor, porque é dinheiro, e os golpistas não estão aqui, estão longe, estão em outros estados, dando golpe na população de Santos Dumont, tirando o dinheiro que podia estar girando na cidade, circulando no comércio da cidade, está indo na mão de picareta, de golpistas, né? E nesses casos aí você consegue achar quem são esses golpistas? Porque é difícil, né? É muito difícil achar. A polícia ainda consegue... Tem que ter um autoconhecimento em TI, rastrear o caboclo. Aí é por isso que, nesse caso, é bom a polícia entrar, porque a polícia tem os meios, né, para poder investigar
né, de quebrar sigilo, chegar aos IPs e conseguir. Mesmo assim é difícil, mas conseguir, porque essas contas que é onde cai o dinheiro de golpe, é tudo conta de laranja, aberta com nome de pessoa que não existe, nome falso, né? Mas a polícia faz o seu trabalho, tem feito o seu trabalho no Santos Dumont e tentado. Tem sucesso. Assim, eles têm tentado e conseguido, em alguns casos, resolver a situação. Agora é muito golpe, é golpe todo dia. Às vezes tem o cara está lá do outro lado do país. Né? É golpe de todos os estados do Brasil, você tem golpe aí E é golpe de tudo. O golpe, por exemplo, do falso IPVA, no início do ano, que foi quando venceu o IPVA. Que nós fizemos até uma matéria sobre isso. Fizemos uma matéria sobre isso, né? Golpe de IPVA, golpe do PIX, falso, golpe tem todos os tipos. Cada dia tem um golpe novo. Já está tendo até golpe agora desse dinheiro, né, daí da Previdência, restrição do INSS. Nós vamos entrar nesse assunto também. Até golpe do golpe já está tendo. Golpe do golpe. É um absurdo. Então, já tem ladrão roubando ladrão, né? E o que eu procuro fazer, desde que eu entrei no PROCON? Porque não adianta só o PROCON fazer atendimento lá, que era feito. Estou levando, é importante eu estar dando entrevista, por isso que eu sempre dou essas entrevistas com prazer, porque a gente tem que alertar a população sobre esses golpes, né? Fazer campanha fora, dar entrevista, gravar vídeo, para chegar, através do seu portal, através da mídia, a gente chegar nas pessoas, para as pessoas ficarem alertas quanto a esse tipo de golpe, porque às vezes é golpe, a falsa compra, por exemplo, esses golpes de Facebook, Instagram, peço à população, evite essas compras de link de Facebook, compras Instagram. Online, né? Compra online sim, mas compra nos sites conhecidos, porque muitas vezes abre uma janela lá, no Facebook ou no Instagram, a maioria, 90% é golpe, o produto nunca chega, todo dia tem esse tipo de notificação. Eu compro muito, entendeu, online. Eu também. Só compro no Mercado Livre, no AliExpress. Eu não estou fazendo propaganda aqui do Mercado Livre, porque eles não bancam nada para nós, não. Mas é porque é verdade. Eu também só compro nas Nunca tive uma dor de cabeça. Eu também não, mas eu sempre procuro. Porque agora anteontem mesmo teve um caso, anteontem não, na sexta-feira teve um caso no PROCON, de falsificava a página do Mercado Livre, só que via Instagram e vendeu como se fosse Mercado Livre, mas falsificava a página do Mercado Livre. E a pessoa caiu num golpe. Um produto que custa... Isso é muito importante a pessoa também prestar atenção no valor. O produto que custa R$500 estava por R$ 89,90. Tem algo estranho. Então, quando for ofertas assim, milagrosas, que a gente sabe, muito mais barato, o consumidor tomar muito cuidado, verificar muito bem para ele não cair em golpe, porque depois recuperar o dinheiro é muito difícil. Tem um golpe aí que eu quase caí, fica até como alerta aqui, né, nesse nosso bate-papo. Uma certa empresa de São Paulo, um escritório de advocacia, eles falavam, né, que a minha parcela do carro estava muito alta, os juros estava alto demais, que era em desacordo com o Banco Central, que os juros não poderiam ser naquele patamar, que iria entrar com uma ação e que os juros iria cair, entendeu? Prestação do carro iria cair, quase que eu caí. Que eles são convincentes demais. O estelionatário, ele é convincente, né? Ele tenta... Cobra criada, né? E outra coisa que eu alerto, quando ligar para você, falar que você tem algum direito, alguma coisa, nunca pague nada, porque se tem um direito, você tem que... Primeiro, a pessoa, para você pagar o serviço da pessoa, a pessoa tem que conseguir esse recurso para você. Nunca pague nada adiantado sobre o serviço. Faz um depósito. Faz um depósito, boleto, nada disso. Está tendo até o golpe agora que está acontecendo muito. Vários advogados da cidade têm sido vídeo do falso advogado. As pessoas estão pegando as fotos dos advogados da cidade, fazendo-se passar por secretário desses advogados e falando que pegam um número de processo que existe. Aqui na cidade? Aqui na cidade, vários advogados já foram vítimas. Sim, verdade. Vários advogados já foram vítimas disso. Pega a foto do advogado e fala que a pessoa tem um dinheiro para receber daquele processo e pede um dinheiro antecipado da pessoa, se passando, né? Os advogados são vítimas disso também e o cliente, né? Então, muito cuidado, muita atenção, verifique. Se falar que é esse secretário, alguém do seu advogado, verifica o advogado, procura ele até pessoalmente, porque é um golpe que está tendo muito em todo o país. A OAB até criou uma campanha agora nacional contra isso e está acontecendo em Santos Dumont também. Quando a gente fala de direito, né, você tem o seu direito, você tendo o seu direito, você pode perdê-lo também.
Depende como você vai agir. Qual que é a sua orientação quando alguém se sentir lesado, entendeu? Não bater boca com o dono da loja e procurar o PROCON ou a polícia. Exatamente. Você sofreu alguma coisa que você está desconfiado. Evitar uma discussão, né? Sofreu, não adianta você discutir, às vezes perde até a razão, né? Perde a razão. Eu entendo que a pessoa que trabalha para isso, se vê no prejuízo, fica realmente revoltado. Mas procure primeiro o PROCON está à disposição, procure um advogado também, que vai saber orientar da melhor forma possível. Nós estamos lá à disposição no PROCON também, para orientar melhor, para a pessoa fazer as coisas com cabeça fria e agir corretamente para buscar o seu direito. Nós temos mecanismos no PROCON, como os advogados também têm via judicial, de recuperar e de resolver a pendência, né? Sem que você precise perder a cabeça, às vezes entrar num bate-boca desnecessário, que muitas vezes você pode perder até a razão, né? Então, é ter tranquilidade, juntar as provas que você tiver e nos procure no PROCON, que o PROCON está lá à disposição e a gente tem cada vez aprimorado, cada vez tentado fazer a demanda é diária, né, Humberto? Diária. Muita demanda. Muito grande, cada vez aumentando mais. O que fez você cair dentro do PROCON? Foi falta de serviço no escritório? Não, escritório, graças a Deus, bem, mas foi um convite do prefeito, né, do prefeito Pacífico Júlia, que me convidou no primeiro dia de mandato dele, assumir o PROCON, né, e eu encarei como um grande desafio. O direito do consumidor é uma área que eu sempre gostei, né, sempre me interessei e vi nesse convite do prefeito, vi as boas intenções e a vontade dele de trabalhar. Aliás, você brilhou nessa tua atitude, né? Que todo mundo sabe que você estava de um outro lado político, mas você quer o bem da cidade. Então, exatamente. Na hora que te chamou, falou, eu estou aqui para poder ajudar. Isso aí foi uma coisa muito madura da sua parte. E creio que todo mundo que é de outros grupos políticos, que não ganhou, né? A eleição deveria ter essa consciência. Exatamente. E também. Agora tem que ajudar o prefeito. Não é o prefeito que eu queria, mas eu tenho que ajudá-lo porque eu quero uma cidade melhor. Não um prefeito melhor, é uma cidade melhor. E também uma Parabéns, atitude do prefeito, eu agradeço, e uma atitude também muito bacana do prefeito, que mostrou que ele pensa na cidade também, escolheu os nomes a coletividade que ele acha melhor, e ter me dado todo o apoio, ele, a doutora Camila, né, que é nossa procuradora municipal. É uma cabeça nova, né? Pensa excelente profissional. O Hernando, vice-prefeito, também fez um convite junto com o Pacífico. Então, eu estou com muita esperança nessa administração. Eu também. A administração entendeu? Gente jovem com muita vontade. Né? O prefeito tem que trabalhar. E não é só vontade e discernimento que é mais importante. Que não adianta colocar um louco lá com muita vontade. Que faz merda. Não é só vontade, é vontade e entendimento. Entendimento do que está fazendo. A equipe técnica, você vê que dos secretários, muita gente que já era funcionário de carreira da prefeitura, gente que entende, né? Então, estou muito satisfeito do trabalho no PROCON, eles me dão todo o apoio, então a gestão começou muito bem e é muito bom para a cidade, né? Nós temos que somar esforço para o bem de Santos Dumont. Então isso tudo, esse desafio me fez aceitar e estou muito feliz aí no PROCON. É muito trabalho todo dia, mas nós estamos com toda a energia e com toda a disposição. Temos feito o melhor, né, que a gente Vou te colocar de saia justa agora, entendeu? Me diga diga uma coisa, o PROCON é um órgão público, né? Sim. E como é que você faz para poder defender uma causa, entendeu, que afeta o poder público, afeta o Estado, sem passar aquela imagem de que está defendendo uma causa própria? O nosso trabalho no PROCON, geralmente são as empresas privadas. Claro que tem INSS, por exemplo, está aí na moda, né? Tá, mas o INSS, as reclamações são contra as associações dos sindicatos, né? Não é contra o INSS. A pessoa vai lá, se houve erro do INSS, está sendo apurado, né, pela Polícia Federal, parece que teve conivência de servidores, né, de servidores do INSS. Então a gente procura fazer esse trabalho. As empresas, assim, que tem reclamação, empresas públicas têm reclamação, Copasa, CEMIG, né? Mas o resto é mais... Copasa deve bater recorde lá dentro, né? Copasa tem, brincadeira, tem muita reclamação da prestação de serviços da Copasa, bastante reclamação. A gente tenta, né, faz contato com a empresa, tenta resolver, mas é uma demanda grande mesmo. Mas a maioria é de empresas privadas mesmo, né? O povo reclama muito dessa taxa de
taxa de esgoto, que ela é abusiva, né? E que o prefeito está tomando, né, as providências, já está tomando providências para resolver, porque precisa resolver, né? Não pode pagar por algo que não existe. Uma coisa que não tem, né? Então, o prefeito já teve em Belo Horizonte, está apertando a Copasa lá para chegar na melhor solução. Bacana. Melhorar a prestação de serviços da Copasa também, né? Isso é importante. Aqui você já falou, tem algumas perguntas aqui de... Vamos lá, todo. Internauta, pode soltar elas? Pode. Eu não li elas ainda, tá? Pode soltar. Eu vou pegar elas aqui e vou te perguntar. Eu ia colocar aqui na tela, mas problemas técnicos eu não consegui. Mas na hora que tiver só editando, eu vou colocar ela, e aí aparece a pessoa. Eric Santos 58419, um nick dele, né? Ele diz: por que demora tanto retorno sobre os golpes? A questão dos golpes a gente estava falando. Hoje é uma demanda talvez maior no PROCON, na Santos Dumont, mas as pessoas vão lá reclamar de golpe. Que caíram, compra falsa, site falso, golpe de toda a sorte. Tem golpe de IPVA, como eu disse, né, do IPVA falso, golpe da carteira de habilitação que vai vencer falso, fala para você pagar uma taxa, sua carteira não está com os pontos, fala que você tem multa falsa de trânsito, tem golpe de tudo quanto que é tipo. É o golpe do falso advogado, golpe de todos os jeitos. Então, nessas casos de golpe, o PROCON, muitas vezes o pagamento é feito para empresas fictícias, pessoa física. Então, muito importante a pessoa reparar. Comprou de uma empresa, na hora de você pagar o boleto, pagar o Pix, o favorecido for pessoa física, já não paga. Já não paga porque está errado, tem que sair no nome da pessoa jurídica. Então isso a gente não consegue no PROCON, quando chega o golpe, a gente notifica, às vezes alguma empresa é usada e tal, a gente notifica, alguns casos resolve, mas a maioria não resolve. É um caso que a pessoa deve fazer um boletim de ocorrência, depois fazer uma representação na Polícia Civil para fazer a investigação, porque aí é caso muito mais policial, né, porque é golpe, né, são quadrilhas especializadas nisso, é um caso muito mais policial do que direito do consumidor. Outra que a gente faz campanha, né? Muito importante, eu tenho feito muita campanha de conscientização para a gente evitar, a campanha preventiva para evitar que as pessoas, que já distribuímos panfletos, já fizemos várias coisas, para evitar que a pessoa caia no golpe. Porque a maioria desses golpes são golpes online, né? Online. E a pessoa hoje, de uma maneira geral, né? É um mundo novo. Ela não sabe navegar. Os golpes são online e na maioria, eu li até uma reportagem há pouco tempo, que a maioria desses golpes são aplicados de sexta a domingo. Por quê? Porque é o fim de semana que a pessoa está em casa, está usando mais a internet, e os golpistas estão lá também, criando link falso, fazendo falsas... O cara está lá na cadeia. Isso vem de presídio. Como é que consegue? De dentro da cadeia, né? Vem também, tem de todo lugar, de toda parte do país. Mais uma pergunta aqui, a Jéssica ASC, é outro nick também, né? Por que as farmácias da cidade não têm os preços expostos nos produtos, conforme está descrito, aí não parece, deve ser no Código de Defesa do Consumidor. Precisa ter, nós já até notificamos uma farmácia aqui de Santos Dumont que estava com... porque a gente depende da pessoa ir lá e reclamar no PROCON. Então nós já notificamos uma farmácia aqui de Santos Dumont que estava com 3 problemas. Estava com fila em excesso, né? Pouco funcionário para atender a demanda. Os preços, não tinha preço em todos os produtos, e também estava queimado há muitos dias aquele QR Code, para a pessoa passar e ver o preço do produto, né? Então é importante, eu quero alertar, não só para a farmácia, para todo o comércio, é obrigatório, o preço. O Código de Defesa do Consumidor, ter o preço em todos os produtos. Se ele não está, ou no mínimo ali naquele... Na gôndola, na né? gôndola, no mínimo na gôndola. Não precisa de estar em cada produto, mas no mínimo da gôndola está correto o preço. Nessa farmácia não tinha, alguns produtos tinham preço, outros não tinha nem na gôndola. Nós notificamos, a farmácia apresentou que já tinha resolvido a situação, né, mas nós vamos ficar firmes. Já teve algumas denúncias de uma outra farmácia também, nós também vamos notificar essa semana, porque é preciso, aí não vale só para a farmácia, é preciso ter, independente se você tiver lá aquele QR Code que você escaneia, porque muita gente às vezes nem sabe usar aquilo. É importante estar na gôndola o preço de cada produto, é obrigatório. Nós vamos fiscalizar isso, e quem tiver denúncia para fazer, pode levar até o PROCON, que nós vamos tomar as providências cabíveis. Tem a Érica Rocha, né?
Ela está perguntando aqui, os descontos indevidos, o que fizeram? Eu acho que ela está querendo dizer sobre o INSS. Como que ela chama? Érica Rocha. Importante pergunta. E é o seguinte, porque alguns casos, esses casos foram começando, foram cada vez aumentando. Começou lá em 2017, foram aumentando. Alguns sindicatos, algumas associações devolveram parte desse dinheiro a consumidores, que ia no PROCON, o PROCON notifica, né? E alguns devolveram, mas a maioria não devolveu. Nós abrimos 12 processos, e isso é importante falar, mas 12 processos foram abertos desde o ano passado. Só na minha gestão foram abertos 8 processos contra sindicatos e associações. Já multamos 8 sindicatos e associações e 4 fizeram TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, né, com o PROCON. Então nós multamos, e nunca tinha sido multado nenhuma associação, nenhum sindicato, e nós multamos, e algumas devolveram os recursos. Agora outras realmente não devolveram, foram multadas, né? Foram multadas pelo PROCON Santos Dumont, multadas pecuniariamente, né, em dinheiro, mas também em devolver a obrigação de devolver o dinheiro ao consumidor. Então tem muitos que infelizmente não receberam o dinheiro. Outros sindicatos, outras associações devolveram o dinheiro, porque quando é assim, esses descontos tem que ser devolvido, não é só devolver o dinheiro, é devolver em dobro, né? A defesa do consumidor deixa claro que dinheiro, quando a cobrança é indevida, o serviço não foi contratado, a devolução tem que ser em dobro daquilo que a pessoa pagou. Nossa, o rombo foi de 6 milhões, então... 6 bilhões, né? 6 bilhões, as primeiras, o Estado vai ter que pagar 12 bilhões. Tem que devolver em dobro. Eu não sei como vai ser isso, né? Vamos fazer, mas... Ainda está sendo apurado. Pelo Código de Defesa do Consumidor, tem que ser devolvido em dobro. Alguns sindicatos e associações cumpriram aqui com o PROCON Santos Dumont, mas outros não. Voltando aqui para Érica Rocha, ela diz o seguinte: vocês já tinham recebido várias reclamações de aposentados e pensionistas do INSS? Muita. Nós já tínhamos recebido. Isso começou a chegar no PROCON em 2021, segundo as funcionárias. Minha gestão começou em 13 de janeiro agora, né? Quando eu cheguei, eu já sabia que tinha essas demandas, eu fui vendo processo por processo, reclamação por reclamação de todo esse período, para a gente montar os processos administrativos novos que nós montamos. Então, já vem acontecendo e aumentou muito do ano passado para esse ano. Então, foi aumentando em janeiro, fevereiro, quando eu cheguei, era muito caso. Então, eu já imaginava, tanto que a gente já tinha multado, eu já tinha dado até uma entrevista para o portal, né, para você, para o portal 14 Antes desse escândalo? Antes desse escândalo, nós já tínhamos multado a Ambec e o Sinap, foram os primeiros que nós multamos. Depois multamos outros, já multamos 8 sindicatos. E os 8 que nós multamos foi antes desse escândalo estourar. Então o PROCON já estava atuando, já estava vendo que isso estava errado, que estava cada vez maior. Então nós já estávamos tomando providências, nós já tínhamos multado esses sindicatos, eles defendendo, muitos apresentando documentação falsa, né? Até assinatura falsa falando que a pessoa fez o empréstimo, que não era a assinatura da pessoa. Então já estávamos em cima disso, sabíamos que isso ia estourar. É uma falha no sistema do INSS, uma né? Falha, porque nasce bandido, brota bandido quando ele vê a falha. Uma falha, né? Foi deixando crescer, foi aumentando o número de associações. Cada dia no PROCON que aparecia uma associação nova, sabe? Tudo ligado a aposentado e pensionista, só disso. E esse negócio isso é um absurdo. Do INSS é antigo, cara. Cara, eu vejo esse tipo de golpe, não é de hoje, não. Se não é de associação, outros tipos, né? De fraude. Sempre ali dentro, fraude, né? De pessoas que fraudam também o INSS para receber benefício indevido, né? Outra pergunta aqui, Humberto. MP Campos 04, é o nome do cara aqui. Quanto às assistências técnicas, o que fazer com equipamentos que não buscam? Posso vender? O código... Isso aqui é assistência técnica de alguma coisa. Pelo jeito, pelo que eu entendi na pergunta, a pessoa mandou deixou arrumar lá, e não buscou. Não pagou, né? Porque quando a pessoa paga, a pessoa mesmo que deixa lá, não pagou e não buscou. O Código de Defesa do Consumidor fala que se a pessoa deixou um equipamento, autorizou o conserto, não pagou nada, né, por aquele equipamento, não buscou, a pessoa dentro de 120 dias
O proprietário, claro, ele tem que notificar a pessoa para buscar, para retirar, mas ele pode até vender o produto para reparar o gasto que ele teve com as peças com conserto em 120 dias. Até para guardar o equipamento dele ali no garagem de equipamento. De repente a televisão de 50 polegadas, agora não tem nem onde guardar. Eu vou deixar no tempo, depois eu pego. Mas é importante que ele notifique a pessoa que o prazo que a pessoa tem que buscar. Já é bom deixar claro quando a pessoa for lá contratar o serviço. Paula Cristina, tem que ficar atento a esses nomes também, porque às vezes vem umas... Entendeu? Essa pegadinha aqui, né? Paula da família Tejano, essas coisas, é perigoso. Mas essa aqui é a Paula Cristina. Doutor, por que quando tem aqueles feirões, limpa nome no Brasil inteiro, Santos Dumont não participa? Os feirões limpa nome geralmente são parcerias, né, com a associação comercial, e às vezes a associação comercial chama os PROCONs locais para participar, né? Mas os feirões, o PROCON Santos Dumont nunca foi chamado para participar desses feirões limpa nome. Geralmente quem participa é a associação comercial, que faz lá junto com o Serasa, né? Geralmente é o Serasa promove o evento, né? Geralmente o Serasa promove o evento. Se chamar o PROCON vai participar com toda... PROCON não pode lá, eu quero participar, não. Não, o PROCON tem que ser chamado. O PROCON ele não pode criar esses feirões limpa nome. Isso precisa ser criado sempre a parceria com o Serasa, né? O SPC Serasa. Seria legal para Santos Dumont, seria legal para Santos Dumont. Eu não sei se aqui já teve, pelo jeito ela está falando que nunca teve, né? Mas o Serasa, mas se tiver e o PROCON for chamado, o PROCON participa aí. Cirlei Cardoso, sobre cobranças da CEMIG, ela não entendeu se ela especificou isso aqui. Chega algumas reclamações. Tem coisa da CEMIG? Mas é pouco, a CEMIG não tem, mas chega demanda, assim, de reclamação, às vezes de cobrança na conta a mais, né? O consumidor não... Ele está gastando lá uma média, por exemplo, de R$200, de repente vem uma conta de 800, 900 reais. Às vezes ele está com o fio lá, sem capa, desencapado, então chega, fuga de energia. Né? Chega algumas reclamações, mas não é muita coisa não, mas tem também. Essa aqui é pesada, hein? Gui Tavares SD. Vendas casadas, o fato de não ter preço nas gôndolas das farmácias. Aqui eu acho que são duas perguntas. Venda casada e o fato de não ter... Gui Tavares. Muito importante essa pergunta das vendas casadas. Uma coisa porque da gôndola aqui você já explicou, da gôndola que tem que ter o preço, né? Nas farmácias realmente está tendo reclamações de algumas farmácias, não é todas, né? Mas de algumas farmácias não ter o preço na gôndola. Mas a questão da venda casada é muito importante a gente falar, porque está acontecendo muito em vários tipos de segmento, né? Por exemplo, a pessoa vai contratar um empréstimo, por exemplo, marco consignado, e a pessoa quer vender um seguro, né? Quer vender um seguro casado. A pessoa vai comprar um automóvel, vai financiar o automóvel numa determinada financeira. A financeira quer que a pessoa faça o seguro do carro lá. Então são vendas, isso não pode. Por exemplo, tem uma empresa de telefonia da cidade que a pessoa quer fazer o telefone fixo, porque a Oi pagou, né, com o serviço de telefone fixo. Teve um negócio aí, né? A Oi pagou com telefone fixo, e essa empresa quer vender o serviço de telefone fixo, mas quer que a pessoa contrate a internet. Todo o combo, né? O combo de internet das pessoas, chamados combos. Não pode. A pessoa às vezes quer ter só o telefone fixo, né? Por exemplo, tem um ponto de táxi, os pontos de táxi aqui tem telefone, né? Para o taxista, telefone fixo. Oi pagou com o serviço, um ponto de táxi aqui, o taxista está me contando isso, contratou uma determinada empresa para fornecer esse telefone fixo. Eles querem que o pessoal ponha internet de fibra deles, mas onde de táxi vai ter uma internet de fibra, né? Não tem sentido, né? Não tem computador, não tem nada lá, e onera, né? Para o trabalhador que está ali, só quer atender o telefone para quem liga para o ponto de táxi para chamar o táxi. Aí ferro mesmo. Não pode, venda casada não pode, então nós já até multamos uma empresa aqui de Santos Dumont de internet, né, de telefonia, porque estava fazendo venda casada, por outras coisas também, não estava entregando o serviço contratado também, então isso não pode de jeito nenhum. Venda casada, vão ao PROCON, denuncie, porque a gente precisa muito da ajuda da população, né? Então a população vá, se tiver venda casada, não aceite, denuncie ao PROCON, que o PROCON vai agir imediatamente. Tem aqui a Andréa Passos, de São Paulo. Ela diz, a pergunta é grande, tá? Hoje em dia a gente vive cercado de mensagens suspeitas, links falsos e tentativas de golpe, né? Se um consumidor
cai em um golpe de boleto falso ou transferência errada por causa de um site fraudulento, o PROCON pode ajudar? E como prevenir esse tipo de situação? Excelente pergunta, porque hoje está tendo muito, né? Boleto falso, né? Golpe de toda a sorte aí. Então a pessoa tem que ter um link falso, eu estava falando até antes sobre os links às vezes falsificando páginas de empresas sérias, né? Por exemplo, de lojas, né? Que são sérias, mas o golpista vai lá, falsifica, copia o link, até do Detran, eles copiaram o link do Detran para dar o golpe do falso IPVA. Então copia o link de empresas sérias, se passa por empresas sérias como Mercado Livre e outras, para tentar dar o golpe no consumidor. Então a primeira coisa é ficar muito atento a preços muito baixos, né? Olhar o nome, olhar se está o .com.br, porque às vezes, por exemplo, põe lá uma loja que é .com.br, põe no endereço .com. No Detran falsificava, ao invés do .gov, que é do Detran, botava .com.br. Então, muito cuidado, analisar o endereço, analisar o boleto de pagamento, não fazer transferência se tiver dúvida. E teve dúvida, vá ao PROCON, porque nós estamos acostumados com isso. Então, a gente consegue detectar rapidamente se é golpe ou não. Então, não compre. Na dúvida, não compre, não faça o serviço, não pague nada. E vá ao PROCON Santos Dumont, que a gente está lá para isso e vamos tirar a dúvida, porque a gente consegue fazer uma pesquisa, ver se o site existe, ver se o CNPJ existe, porque depois que o golpe é consumado, é muito mais difícil, porque essas contas são abertas com nome falso, eles pegam, limpam o dinheiro e somem, é muito difícil achar. A polícia ainda consegue rastrear, mas mesmo assim é difícil, porque as pessoas montam... É fácil roubar nesse país. As pessoas montam tudo falso, tudo endereço falso, conta falsa, limpa a conta, o dinheiro caiu, eles limpam a conta e acabou. Pergunta 2 dela, da Andréia Passos. Muita gente já recebeu uma cobrança por algo que nem contratou, ou então continuou sendo cobrada mesmo após cancelar o serviço. O que o consumidor deve fazer quando é cobrado por um serviço que já foi cancelado ou que nunca contratou? O PROCON pode atuar nesse tipo de caso? Pode, é a função primordial do PROCON, né? Então, óbvio. O PROCON pode atuar, vai ao PROCON, a gente notifica. Se a empresa insistir, a gente abre um procedimento contra a empresa e multamos a empresa, né? Já multamos várias, né? Só associações foram 8, mas já multamos outras empresas, multamos empresa odontológica, de vários outros serviços. Então, contratou o serviço não foi prestado, né? Ou você nem contratou aquele serviço, vá ao PROCON e denuncie, porque nós vamos agir, vamos entrar. A gente faz, um sistema online, né, nacional, a gente faz a reclamação. Muitas vezes a gente, quando é da cidade, por exemplo, a gente liga, a gente vai em cima, marca audiência. Quando a empresa reiteradamente vai acumulando muitas reclamações, a gente marca uma audiência, abre um processo coletivo com a empresa, sabe? Aplica multa, aplica outras sanções, né? O PROCON tem poder até de, se ele quisesse acontecer, né, dentro dos limites da lei, a gente pode até paralisar certas atividades ou até todas as atividades daquela empresa. Caça o alvará dela. Pode, o PROCON pode interditar aquela empresa até que ela arrume a situação, né? Então nós temos... Como já houve aqui nessa cidade. Como já houve, se precisar nós vamos fazer de novo. A outra pergunta dela é sobre... tem vezes que a gente perde quase a manhã inteira numa fila do banco. Isso é história antiga, né? Antiga. Eles não respeitam essa lei, né? Aqui tem uma lei. Aí ela vai e pergunta, né? Se existe uma lei, claro que existe. Uma lei municipal, né? Uma lei, salvo me engano, de 1997, 98. Mas é lei federal também, não é? Federal tem também, mas a municipal pode regulamentar. Aqui tem uma lei, por exemplo, para o banco, que a fila de banco não pode ultrapassar 15 minutos. A pessoa não pode ficar mais de 15 minutos. Inclusive, eu já entrei em contato com alguns vereadores, porque a minha ideia é estender essa legislação, porque a lei municipal existe só para banco. Eu queria estender isso para as farmácias, porque está tendo muitas farmácias aqui com acúmulo de fila, né? E o consumidor, quando está numa farmácia, ele vai às vezes comprar um remédio, às vezes gente de idade, né? Que está passando mal, quer comprar um remédio, precisa de urgência. Então a gente tem essa vontade de tentar passar uma lei que regulamente o tempo máximo também de permanência na fila de farmácia. Agora, banco é muito, né? Banco, é um absurdo. Mais no início do mês, né? Banco, nós, há pouco tempo aplicamos a advertência em um banco da cidade que a fila
chegou relatos no PROCON, que a gente depende da pessoa ir lá reclamar, né, que a fila estava demorando 2 horas, 2 horas e meia, sobretudo naqueles primeiros dias úteis. A gente sabe que nos primeiros dias úteis de pagamento tem mais movimento do banco, mas a agência bancária é que tem que estar preparada, né, para essa demanda, que sempre é maior no início do mês mesmo. Agora tem aqui a nossa amiga Micheline Fernandes também tendo essa pergunta. Aí eles me mandam uma mensagem, fica em cima da pergunta. Doutor Humberto, que conheci há pouco tempo e ganhou minha admiração. Primeiro, parabenizar pela oportunidade de administrar o PROCON em prol de todos nós consumidores. A pergunta é: diante das atuais discussões sobre um possível desbalanceamento nas leis que estariam favorecendo mais as empresas do que os consumidores, como o PROCON tem atuado para garantir os direitos dos cidadãos? Há algum projeto ou iniciativa que busca reverter essa percepção e equilibrar a relação entre empresas e consumidores? Primeiro, muito obrigado, Micheline, pelas elogiosas palavras. Também foi um prazer conhecer ela há pouco tempo. A Fabiana agora virou lá. Conheci há pouco tempo a Micheline. Micheline é bonita, né? Micheline, excelente pessoa, né? Incrível. E aí, Micheline, muito boa a sua pergunta, porque o que a gente tem essa percepção? O Código de Defesa do Consumidor brasileiro é um código moderno, um código que tem muito bem, embora ele foi feito lá em 1990, mas ele vai tendo atualizações jurisprudenciais e tudo. E o código ele tem todos os mecanismos, né? Dá ao PROCON um poder grande de combater esse tipo de situação. E o PROCON está para isso, porque o consumidor é a parte mais frágil, né, no lado de uma negociação. Então o PROCON ele é um órgão de proteção, né, o próprio nome diz, órgão de proteção ao consumidor. E sendo um órgão de proteção ao consumidor, ele está para equilibrar essa situação. Como que a gente equilibra? Notificando, tendo o poder de multar, de penalizar as empresas que lesam o consumidor. E é isso que nós estamos fazendo, nós não podemos dar mais. Então, na nossa ação, que a gente tenta equilibrar a situação e botar em pé de igualdade consumidor e empresa. Precisa do PROCON para isso, porque senão o consumidor fica frágil na relação, né? O poder econômico e tudo, a prestação de serviço, tudo está do lado da empresa. Tem que ter equilíbrio, né? Então o equilíbrio é o PROCON age, né, com os meios que ele tem, né, e ele tem bastante meio para agir. Na nossa gestão estamos procurando agir cada vez mais com toda a energia, não escolhendo, né, porque a lei vai ser cumprida, né? Em Santos Dumont, o PROCON, se tiver de aplicar sanção, vamos aplicar, temos multado, não tem conversa. A gente sempre parte para o bom diálogo, né, para tentar resolver. A primeira coisa, a gente dialoga com as empresas, né, com quem está lesando o consumidor. Tenta resolver amigavelmente. Se não der, a gente parte para os processos administrativos, joga a lei, multa e faz o que tiver que fazer. A Andréia fez uma outra pergunta aqui que também é minha também. Educação. Existe alguma lei que gerencia, né, que faz a gestão da boa educação na hora que você vai numa loja, num bar, entendeu? Sei lá, restaurante. Quando a pessoa é maltratada no local, a lei pune isso também? É uma relação de quando você vai a um restaurante, a um bar, a qualquer lugar, né? Comércio, serviço, qualquer coisa, você é maltratada, a pessoa está também lesando o princípio da urbanidade, né? Que tem que tratar com civilidade, com urbanidade, com Então é lei isso, não é educação, né? Não é educação. A pessoa, inclusive, cabe reclamação no PROCON por mau atendimento. Tem uma financeira da cidade, inclusive, que a gente está até para fazer um termo de ajustamento de conduta, e tinha outros problemas, mas um dos problemas era tratando mal o consumidor que ia lá pedir empréstimo, sobretudo quando ele ia reclamar de ter sido lesado, né, naquele empréstimo. Então, é obrigação do comércio, da prestação de serviço, qualquer seja o ramo, tratar com civilidade o consumidor. Porque senão pode gerar, além de problema com o PROCON, né, porque é uma relação de consumo também, pode gerar até dependendo da ofensa, dependendo de como for maltratado, até uma ação, né, indenizatória contra o estabelecimento por danos morais, né, expor a pessoa. Né. Ou então a pessoa está lá comendo lá no restaurante, é maltratada, ela tem uma convulsão lá, ela pode... tem que ser tratado com respeito, né? Tem que ser tratado com respeito. Doutor, vamos falar agora sobre o INSS. Vamos lá.
é um tema. Como que está essa situação aqui em Santos Dumont? No Brasil eu já sei que está o caos, né? O rombo aí de 6 bilhões, né, e alguns milhões. Mas aqui em Santos Dumont, como é que está essa situação? Tem muita vítima? Muita vítima, infelizmente, bastante. E agora está aparecendo mais, porque muita gente, o que acontece? Muitas pessoas são descontos de R$30, de R$40, de R$50, mas para quem ganha um salário mínimo, um salário mínimo e meio, é muita coisa. E às vezes a pessoa foi descobrir, muitos casos chegou no PROCON, o Marco, que a pessoa descobriu, já tinha 2 anos que estava sendo descontado, 1 ano que estava sendo descontado. Ontem mesmo me ligou uma pessoa, que eu tenho, mãe de uma grande amiga minha, que estava sendo descontada há um tempo grande, e agora muita gente está descobrindo só agora, indo ao PROCON, que como estourou o escândalo, deu na mídia nacional, as pessoas estão descobrindo. Quando a gente entrou no PROCON, nós fizemos matéria sobre isso, e em Santos Dumont muita gente foi através da nossa matéria, através de vídeos que eu gravei, porque a gente já tinha esse problema, né? Já encontrei esse problema quando cheguei, e vi que estava cada vez aumentando mais. Então tem muitas vítimas, não dá para precisar, mas no PROCON já passaram lesados. Alguns receberam o dinheiro de volta, né, sobretudo no ano passado, esse ano, no início desse ano. A gente deve ter no mínimo aí 1.000 pessoas em Santos Dumont que foram lesados em algum tempo. No mínimo, descontos. Isso que foram ao PROCON, né? Com descontos. Tem gente que até hoje não sabe, talvez, que foi vitimado. Então, muito simples, não tem. Eu acho uma covardia isso. É uma covardia. O cara ganha um salário mínimo. A maioria dos aposentado, casos, velhinho, já no fim da vida, né? Da sua jornada, ser roubado, cara. Muitas vezes pessoa humilde, né? Não que roubo possa roubar gente nova, não é isso? Não, mas, poxa, isso é muita frieza, cara. Muito imoral. Associações, sindicatos aí, né? Pegaram pesado, né? Hein? Pegaram pesado. Muitos foram criados justamente para isso. Muitos nem sede têm. Muitos foram criados em 2023, 2022, apenas para fazer esses descontos e aplicar esse golpe na mas está na mídia também, Minas Gerais, entendeu? Tem um rombo aí de 11 milhões de empréstimos consignados. Tem esse golpe também. Tem. Não é só sindicato. É outra coisa problemática, né? Empréstimo consignado. Tem empresas sérias que fazem empréstimo consignado. Teve uma aqui em Santos Dumont que deu por causa de polícia. Né? Nós não podemos generalizar, mas tem muitas empresas, né, que fazem empréstimo consignado sem explicar, pouco obscuro quando vai acabar, né? Tem o tal do RMC, que é uma margem lá de consignação que é obscuro, tal do cartão. Ou faz um empréstimo sem a pessoa saber que está pagando empréstimo. Está pagando. Hoje mesmo teve no PROCON uma pessoa que reclamou que não autorizou o empréstimo, nunca pediu empréstimo e caiu na conta dela aquele dinheiro. Caiu na conta dela um dinheiro, ela não usou, foi lá e teve... E a empresa, essa financeira, não queria receber o dinheiro de volta, por quê? Porque queria ganhar os juros dela, né? Uma outra coisa muito importante, eu quero alertar, vai muito no PROCON sobre isso, sobre os empréstimos, vamos voltar ao INSS também, mas o empréstimo consignado, às vezes a pessoa faz um empréstimo consignado, quer quitar esse empréstimo. A financeira ou o banco é obrigado a aceitar a quitação e diminuir os juros, tirar os juros daquelas parcelas, né, a vencer que a pessoa vai pagar. E muitas financeiras, muitas instituições financeiras, especificamente 2 financeiras aqui de Santos Dumont, dificultam a pessoa a quitar o empréstimo. Não pode, isso é crime contra o consumidor. Se a pessoa quiser quitar o empréstimo, quiser antecipar, né, para ter o desconto dos juros, tem que ser dado desconto, tem que aceitar a quitação. As empresas tem empresas que dificultam, financeiras dificultam a pessoa a quitar o empréstimo para ganhar a parcela mensal e os juros da pessoa. E esses juros que eles cobram aí? Porque o Banco Central tem um teto para os juros, né? Para os juros desses contratos não há um teto, né? Não, né? Não há um teto. Então cobram juros. Mas no empréstimo consignado tem um teto, né? Então tem que ser respeitado. Algumas vezes passam, algumas vezes fazem empréstimo. A pessoa estourou lá a margem, porque o governo federal tem uma lei que você só pode... 30%? 35%. Você pode só 35%. Uns passam e aí a financeira faz um empréstimo pessoal, mas pega o pagamento da pessoa e faz a portabilidade para o banco para obrigar, para poder descontar do salário da pessoa. Também é abusivo. Não deixa a pessoa sair depois. Né, que é a portabilidade do salário. Você leva o salário para onde você quiser e tira de onde você quiser. Então estão descumprindo a lei também. E voltando à questão do INSS, muita gente lesada, viu? Muita gente
humilde, lesado por 1, 2 anos, e muitas vezes, porque hoje a pessoa, antigamente, né, e você lembra disso, o aposentado, o pensionista recebia em casa, né, o contra-cheque mensal, né, de quando você ele está me recebia, chamando de velho? quando ele recebia, você lembra disso? Não lembro, não. Você lembra, eu lembro também. Recebia. Hoje é tudo pelo aplicativo, ou então você tem que ir lá no INSS saber. E muitas vezes a pessoa de mais idade não está acostumada com a tecnologia, não consegue acessar. Mas ela é obrigada a usar a tecnologia? Ela uma opção? Ela tem que ter o aplicativo do INSS. Se ela não quiser, ela consegue o extrato, mas ela tem que ir na agência do INSS Santos Dumont para conseguir o extrato. Não chega mais em casa para a pessoa. Mas e se ela não quiser ter celular? Eu não quero ter celular. Ela vai ter que todo mês ir lá no INSS buscar o extrato para ver, né, o que está tendo de desconto no pagamento. Muito importante conferir isso. Eu alerto a população para conferir, o aposentado, o pensionista, para conferir se não teve associação e sindicato descontando, e ela às vezes nem sabe, às vezes está descontando há 1, 2 anos. Hoje mesmo teve vários casos no Procon Santos Dumont, porque agora, como ganhou mídia nacional, né, teve vários casos no Procon Santos Dumont de pessoas que estão descobrindo agora que estão tendo desconto, uns 3 meses, uns 4, 1 ano. Então é muito importante isso, porque eu acredito que tem mais gente ainda que foi lesada e às vezes a gente está sabendo. Doutor, eu acho o seguinte, a lista de golpes nesse país, de possíveis golpes, é imensa. A gente vai ficar aqui num podcast aqui, entendeu? Que vai durar mais de 24 horas. E cada dia tem um golpe novo. Tem um golpe novo, né? Eles estão mais sofisticados, eles estão sempre andando um passo à frente. Mas eu acho que tudo que você falou aí deu para dar uma luz ao nosso público, né? Para poder ficar atento nesse mundo virtual, entrar com muito cuidado. Se não tem conhecimento, procure alguém que saiba fazer. Exatamente. Que tenha conhecimento de TI, né? Para saber que site. A maioria desses golpes são virtuais, né? Golpes virtuais, é tudo hoje virtual, né? Mas tem aqueles também que andam. Teve agora, recentemente, teve um pessoal que é da Colômbia ou Bolívia, não sei, que estava vendendo rifa aqui, né? Vendendo rifa, foram presos lá em Barbacena, inclusive. Foram presos, mas depois, entendeu, que foram presos, entendeu? Me falaram que eles estavam no dia seguinte no calçadão em Juiz de Fora. Eu falei, não estou entendendo a lei, velho. Prende, solta, acabou. Tinha um grupo grande, acho que eles espalhavam nas cidades da região. Não era a mesma pessoa. Era um grupo, ficava um caso espalhava nas cidades da região, depois encontrava, né, aplicando o golpe da rifa aí. Acho que tiveram em Santos Dumont, inclusive, né? Tiveram aqui em Santos Dumont, foram presos aqui em Santos Dumont, né? Então, a polícia pegou. Então tem golpe também, tem o golpe físico, mas a maioria é virtual, então muito cuidado. O modo antigo ainda existe, né? Ainda existe, mas hoje é golpe virtual e é rápido. Não deixa a pessoa pensar. Muito golpe das pessoas também, tem muito no Procon, as pessoas que ligam para aplicar golpe, né? Sobretudo, de novo, no aposentado, no pensionista. Nós tivemos um caso, lá quando eu assumi o Procon, de uma senhora que foi vítima de um golpe de R$20 mil. Ligaram para ela passou, e foram uns 3 dias conversando com ela, o pessoal tem lab, e falando que ela tinha um direito a um dinheiro a receber e tal. Eu sei que ela passou a senha, passou os dados completos, ela passou a senha dela. Então nunca passe dados por telefone, seu CPF e tal. Se a pessoa não tem o seu dado, né? Se você não conhece a pessoa, não passe dado, muito menos a sua senha bancária. Foram lá, essa senhora já de idade, passou tudo, fizeram um empréstimo de R$20 mil na conta dela consignada. O dinheiro caiu, eles foram lá, tinham a senha, puxaram o dinheiro. Tiraram R$20 mil de uma senhora que ganha um salário mínimo e meio. Mas aí o banco tem que ressarcir, né? O problema é que ela passou a senha, não devia ter passado, mas o banco parece que vai demandar judicialmente contra o banco, fez boletim de ocorrência, né? E vai resolver isso em prol dela, mas o problema é passar a senha. Nunca passe a senha para ninguém, né? A gente não passa a senha nem de hipótese nenhuma, ainda mais por telefone, nem senha, nem número do seu cartão, nada disso. Evite isso para evitar dissabor aí, golpe, né? Que todo dia está tendo. Doutor, muito obrigado pela sua presença, entendeu? Eu creio que você vai voltar outras vezes aqui para a gente bater mais um outro papo sobre esse assunto. De antemão, eu vou te passar o sentimento das redes sociais. Você é muito bem-vindo ao Procon. Muito obrigado. O povo está gostando. Você está sendo o Celso Russomano de Santos Dumont. O nosso objetivo é esse, fazer um trabalho sério, né, com dedicação. Eu agradeço o apoio que a mídia da cidade tem dado, que você, Marco, tem nos dado, né, o Portal 14 Bis.
Isso é muito importante, porque é assim que, né, a gente precisa levar o conhecimento, a gente precisa trabalhar a população, fazer a conscientização, né, de fazer as compras corretas, né, de ter isso. Então o PROCON está sempre à disposição. Esse é o objetivo da nossa gestão. Não, é evitar o golpe, evitar os golpes virtuais, evitar que o consumidor seja enganado. E quando chateia demais. Numa cidade. Então esse é o objetivo nosso, é trabalhar. Então agradeço o apoio de vocês, agradeço o apoio do prefeito Pacífico Júnior, confiou no nosso trabalho, o vice-prefeito Hernani, a doutora Camila Gouveia, que é nossa procuradora, que tem me dado todo o respaldo, né? O Érico também. Trazer ela aqui, fazer um convite para ela, trazer aqui para a gente poder bater um papo. Excelente profissional. Não podia o prefeito ter escolhido uma procuradora melhor, né? Muito capacitada e de excelente trato. Nós temos feito uma parceria e ela é muito preocupada também, né, com o direito do consumidor e com esses golpes. Então, essa é a nossa gestão do PROCON, trabalhando firme, com seriedade, em defesa do consumidor, tomando as atitudes que a lei nos permite, nós vamos tomar sempre. É o trabalho contínuo, né? Porque infelizmente o golpista não descansa. Então nós temos que estar o tempo todo. Não só o golpista, como o mal, infelizmente tem um mau comerciante, um mau empresário, sobretudo nas empresas grandes, né? As financeiras, né? Tem aí dado. Que fique até um recado para o nosso comércio aqui em Santos Dumont, entendeu, Saul? Aqui é uma cidade que tem uma grande proposta turística, entendeu? Mas para que isso funcione realmente, o nosso comércio tem que tratar bem as pessoas. Tratar bem as pessoas, né? O comércio aqui não que não trate, não é isso? Não que não trate. Mas tem que tratar bem e cada vez melhor. A excelência no serviço, né? O comércio Santos Dumont, como eu falei no início, nós não temos muito problema. É casos isolados. Tem, mas são casos isolados. Mas a luta aí é contra as empresas grandes, né? Que aí entra empresa de telefonia, empresas que dão muito problema também, as financeiras, bancos. Tem os bancos certos, a gente nunca pode generalizar, tem todo o ramo, né, de atividade, tem as empresas sérias, tem as que não são sérias, mas nós vamos continuar lutando nessa questão aí, que é uma coisa que eu já estava prevendo, tanto que nós multamos antes de qualquer escândalo, nós já estávamos atuando contra as associações que estavam lesando o aposentado de Santos Dumont. Nós vamos continuar na luta, cada vez mais firme, cada vez com mais energia. Podem contar, o consumidor de Santos Dumont, podem contar com o PROCON e com a minha gestão. Parabéns, muito obrigado pela sua presença. Fica aqui o meu convite para uma nova visita, para a gente poder bater um outro papo, né, sobre esse tema que é muito importante e de interesse, né, de toda a população. Exatamente. Nós vamos continuar isso com energia. Temos também o apoio do Ministério Público, né? Estamos tendo o apoio do Ministério Público para nossas ações. Então vamos continuar e cada vez sempre à disposição da imprensa, da mídia, à sua disposição. Vai ser sempre um prazer, porque sempre vai ter novidades, infelizmente, golpes novos, então a gente tem que estar sempre atualizando a população para evitar que ela caia nesses golpes. Vamos com toda a força e muito obrigado pelo convite, foi um imenso prazer participar. Um abraço. Esse foi mais um Ultra Leve então e até a próxima edição. Muito obrigado.